Olá, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do Civortex Talks. Nós vamos falar nessa temporada inteira sobre inteligência artificial. E para isso, eu tenho aqui a presença do Éder Costa. E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, Éder. Valeu. E do Rodrigo Garcia. Obrigado. Seja bem-vindo, Rodrigo. O Éder, ele é especialista em inteligência artificial, já atua na área há muitos anos, e o Rodrigo atua como head de negócios no Civortex. E a ideia de hoje é a gente trazer para vocês uma perspectiva sobre inteligência artificial relacionada com dados, principalmente no contexto de predição de dados. E eu já vou trazer a primeira pergunta para o Éder. Éder, da sua experiência ao longo dos anos aí, como que você correlaciona aí a inteligência artificial com Big Data? Eu acho, primeiro, eu quero agradecer o convite para estar aqui falando sobre inteligência artificial. Eu amo inteligência artificial há muitos anos, eu acho que é o conceito que mais vai transformar uma cultura depois da criação ali do computador. Então, ela é importante transmitir todo o potencial da inteligência artificial para que as pessoas entendam e saibam o que ela faz e para onde elas podem utilizar a inteligência artificial no negócio, nas empresas dela e até no dia a dia, por que não? Numa agenda, você saber parametrizar, por exemplo, uma Alexa ou saber parametrizar, por exemplo, um GPT com a sua agenda e tudo mais. Eu acho muito importante. Mas falando de dados aqui, trabalhar com um grande volume de dados é importante até para a identificação do que o cliente realmente está precisando. Eu trabalho muito na área de Behavior Score. Behavior Score é o seguinte, é você interpretar uma grande massa de dados e você trazer um resultado daquilo. Humanamente falando, é possível fazer isso. Você interpreta os dados, você estudou estatística, você sabe a diferença de média e moda e você consegue adaptar. Mas a inteligência artificial ela traz um contexto mais diferenciado, números reais e real time para você. O que é isso? Então, vamos dizer que um gestor, um gerente, existe um gerente em uma empresa e simplesmente ele está fazendo a gestão de 2.000 pessoas ao mesmo tempo. E ele quer entender qual lugar, qual setor está vendendo menos ou qual setor está vendendo mais. Geralmente, ele faz isso aonde? Através de um feedback semanal ou quinzenal. Com a inteligência artificial, ele tira aquele ruído, ou seja, aquelas pessoas que estão boas é um outro direcionamento e as pessoas que estão realmente precisando de uma melhoria ou uma praça que está precisando de uma melhoria, a inteligência artificial já seta aquilo lá, então ele consegue fazer uma prioridade com o auxílio da inteligência artificial. Ela consegue interpretar o que está ruim e o que está abaixo da média. Porque a gente sabe, como gestor, que qual dado que nós realmente olhamos? Quando está abaixo da média, certo? Então, quando está na média ali, você simplesmente deixa o carro andando. Quando está abaixo da média, você... Estoura. Então, isso é importante. Então, você ter uma possibilidade com a inteligência artificial de você absorver um grande volume de dados. Por exemplo, vamos citar aqui um atendimento ao público. Então, se você tem, por exemplo, um escritório e você tem 3, 4 pessoas atendentes para você pegar e fazer a agenda daquele público seu. Se você tem uma ferramenta que faz isso, faz essa gestão para você, automaticamente você ganha mais impulso para você ter mais clientes. E cliente é o seguinte, cliente hoje em dia ele gosta de resposta mais rápida. E a inteligência artificial te dá essa possibilidade de você fazer isso, tá? Então, o que é o Big Data, com a inteligência artificial? É transformar aquele grande volume de dados. É claro que você tem que utilizar ferramentas ali paralelas, como o ClickView, Power BI, para você ter um direcionamento e um overview melhor do seu sumário executivo. Mas ele traz para você, mais do que isso, ele traz para você para onde você vai direcionar. E você ganha mais tempo. Porque todos nós aqui, nós temos o quê? 24 horas. É o que nos deixa aqui igual, Então, você tem 24 horas, eu também tenho, você também tem. Então, se nós tivermos, por exemplo, uma plataforma que consegue automatizar algum processo, nós ganhamos o quê? Tempo. E tempo é o melhor, que nós podemos ter hoje em dia. Então, por isso eu falo, é excelente aqui esse podcast para falar sobre inteligência artificial, para falar um pouco sobre essa tendência aí. Perfeito. E, Rodrigo, olhando para o mercado como um todo, como que você enxerga esse emaranhado de dados, como o Éder comentou, quando um cliente tem uma necessidade específica? Às vezes ele não sabe nem o que fazer com o dado. Ele tem tantos dados que ele não sabe nem para onde olhar. Como que você tem percebido o mercado nesse contexto? Bom, primeiro, como o Éder colocou, o dado ele é o combustível da inteligência artificial. Então, é de onde ela puxa o aprendizado, certo? Então, é de lá que ela consegue aprender, de fato, assim como a nossa própria inteligência humana, É de lá que ele busca. Então, a primeira coisa que é necessária, que eu vejo no mercado, muita informação, mas o dado não estruturado, Então, como estruturar essa informação para poder ensinar a máquina a utilizar essa informação, Acho que é o grande desafio hoje, é entender direito como a inteligência artificial funciona e como utilizar esse volume altíssimo de informação para ensinar a IA a nos apoiar,
copilotar nossas tarefas ou até mesmo substituir muitas tarefas repetitivas e tudo mais, né? E você falou muito bem, porque a inteligência artificial, todo mundo fica com medo, né? Fala, a inteligência artificial vai tomar meu emprego. Cara, se você souber utilizar a inteligência artificial, ela vai potencializar o que você tem de melhor. Então, ela vai potencializar o que você já entrega. Então, não precisa ter medo da inteligência artificial, ela não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário. A nossa geração tecnológica nos fez chegar até esse ponto e nós vamos crescer, né, muito mais. Se a gente pegar nossos avós, por exemplo, quando lançou o smartphone, eles não sabiam nem atender. Né? Nossa mãe, talvez, não sabia nem mexer ali no celular. O que acontece hoje em dia? Essa geração nova, ela já nasce com o celular na mão. E todos os aplicativos, todos os celulares hoje utilizam inteligência artificial. Porque eles têm as redes sociais. Então, todo o comportamento das pessoas que nasceram na década de 90, que a gente fala aí, um pouquinho ali entrando na geração Z, elas são, a vida dela toda foi exposta, né, e já foi catalogada dentro das redes sociais. Você comentou no começo sobre Behavior Score e eu li um artigo seu de 2017, antigaço, que você fala sobre a questão de analisar esse comportamento, entender nesse emaranhado de dados ali para poder, de alguma maneira, evitar que o cliente me acione. Né? Então, quando a gente olha para 2017, para 2024, a gente consegue ver uma evolução da IA, mas mesmo assim as empresas ainda não conseguem fazer isso na prática. Existe uma dificuldade muito grande ainda. Eu queria que você comentasse um pouco nessa questão da predição, né? Como que eu vou prever, como eu vou antecipar um problema que pode acontecer na minha operação para já alertar ou comunicar meu cliente antes mesmo que esse problema aconteça. Como que você tem visto isso na prática hoje, Éder? Na prática, eu tenho visto que várias empresas já fazem esse tipo de serviço, tá? Então, elas já conseguem, de forma preditiva, identificar o problema e comunicar ao cliente. Porque como que acontece geralmente? E aí, quem está ouvindo o podcast que sabe disso. Nós odiamos ligar para call center. Então, liga para o call center e fica 1 hora, 2 horas em call center e tudo mais. Só que imagine o seguinte, a sua internet parou. Então, ela parou de funcionar. A primeira coisa que você faz, depois de uns 10 minutos, já reiniciou o modem, fez tudo, né? Que não tem Starlink, mas reiniciou o modem lá e mesmo assim não voltou. Você liga para o call center, que é para a operadora. Agora, imagina se, de forma preditiva, a operadora identificar que existe um problema e já mandar uma mensagem para você. Olha, Cleiton, eu sei que você está com um problema, calma, não precisa me ligar. Nós já estamos verificando o seu incidente, né? Porque vários incidentes se tornam um problema, mas um incidente só não é um problema. Quem fez ITIL, né, certificação de ITIL, sabe disso. Então, nessa lógica de consumo e até de atendimento para o cliente, é importante você ter esse Behavior Score. Para você conseguir isso, você tem que entender qual o comportamento do seu cliente e as suas plataformas, elas têm que ser já... ter uma tecnologia já que entenda, né, que você possa puxar esse banco de dados e que você possa comunicar com o cliente de uma forma direta. Que seja por WhatsApp, que seja por SMS, né, qualquer outra forma. Mas você precisa ter essa plataforma dentro da sua empresa que ela já seja habilitada a entender esse comportamento do seu cliente. Isso que é o difícil, porque as empresas hoje em dia, principalmente, elas já vêm de um processo de décadas, né, de construção dentro de uma plataforma única. Então, é difícil. A empresa, geralmente, ela tem que começar do zero, já fazendo toda a arquitetura do projeto, para preparar aquela plataforma para saber essa nova metodologia de comunicação com o cliente. Uhum. E faz totalmente diferença, tá? Tem empresas hoje, por exemplo, que precisa de 3.000 pessoas e, geralmente, ela consegue, com esse Behavior Score, ter 100 pessoas. Ela consegue diminuir muito a capacidade de atendimento e gestão de crise que ela tem com as pessoas. Quando eu te provoco a questão das empresas não fazerem, é porque, por exemplo, hoje, se a nossa internet aqui falhar, a gente não vai saber. Ela vai cortar, simplesmente vai cortar e ninguém comunicou a gente. Então, quando a gente olha do ponto de vista teórico das possibilidades que a IA nos traz, a gente enxerga N possibilidades. Mas quando a galera vai ali para a prática mesmo, para executar, a gente vê que tem uma dificuldade, tem uma certa dificuldade. Eu tenho um bom exemplo. Vamos lá. Olha só. Você não precisa ter um problema especificamente para poder, né? Como foi um bom exemplo do Éder. Você pode, se você tiver uma plataforma centralizada, onde você tem lá todos os atendimentos do seu cliente, né? Independente do canal, você tem todo o histórico de relacionamento com ele, o que foi falado, qual que foi o resultado das últimas iterações com ele. De lá é uma excelente fonte para você entender o comportamento dele, possível churn, sim, ou uma má relação com a sua empresa. Como é que ele se sente relacionado à sua empresa? Você consegue tirar muita informação de lá. Para saber ser proativo e tentar resgatar o relacionamento com aquele cliente. Legal. Extremamente e eu sempre brinco, né? A pessoa sem dados, ela tem o quê? Apenas uma opinião.
Ela tem uma percepção sobre algo. E às vezes o diretor da empresa, ele tá lá achando que tá ótima a empresa dele, que ele tá, né? Não, ninguém reclama, mas é óbvio que o cliente não vai reclamar pro diretor. Né? Não vai chegar nele, né? Geralmente o cliente ele faz o quê? Ele simplesmente vai pro cancelamento, que é o churn, que hoje afeta aí numa base uma rede social, né? Alguma coisa do tipo, que é pior ainda, né? Que é pior. Expõe a marca. Porque hoje, por exemplo, quando o cliente ele vai para uma rede social, ele está de maneira exponencial afetando a sua marca. Né? O brand ali, ele demorou milhões ali, né? Você gastou milhões para você ter um brand legal, de repente vai uma pessoa lá e faz uma reclamação, e dentro daquela reclamação outras pessoas também têm o mesmo comportamento, o mesmo sentimento, gera engajamento e afeta a marca, né? Mas então, se a pessoa não tem esses dados, que é o que você falou dessa plataforma de atendimento, ela tem apenas uma opinião. Com dados, não. Com dados, você tem o direcional do que realmente está acontecendo com o seu produto. Porque quando você cria um produto, e assim, nós criamos produtos assim direto, então, eu acho que vocês... quando você cria um produto, é igual um filho, né? Você não vê problema, você não vê defeito naquele produto. Mas, geralmente, é por isso que você tem que ter dados. E dados entra muito Big Data e entra muito inteligência artificial. Porque a inteligência artificial ela não tem o viés da percepção que nós temos, né? Que o ser humano tem, que é aquela percepção que, por exemplo, se eu gosto da pessoa, eu chamo de looping design, tá? Se eu gosto de uma pessoa, tudo que ela fizer, nada vai ser ruim. E também, se meu anjo não baixa aquela pessoa, tudo que ela fizer vai ser ruim. Você já viu isso em empresas, né? Demais. Então, porque leva o quê? É o sentimento do ser humano mesmo em relação à percepção. A máquina não tem isso. A máquina é o seguinte, é exato, entendeu? É matemática pura. É sim ou não, né? Então, é 0 ou 1. Então, não tem de onde você distanciar do que realmente está acontecendo. E isso é muito importante. Você ter um relatório, um dashboard, né? Tipo, direto ali na sua tela, falando para você o que está ruim, o que está bom. E os desafios de ter esses dados? De organizar esses dados e principalmente saber o que fazer com esses dados? Como que vocês enxergam isso hoje? Eu tenho um mero exemplo, né? Primeiro é a centralização, né? Então, porque você tem isso tudo pulverizado. Então, às vezes você tem informação na rede social, você tem informação financeira, né? De comportamento em N lugares, né? Mas nada melhor do que ter centralizado a informação do relacionamento do seu cliente com a sua marca. Então, o primeiro ponto é isso, né? Isso é o que a gente posso chamar isso de omnichannel? Exatamente. Exatamente. Você tem uma plataforma omnichannel que centraliza tudo isso, né? Você tem a informação já organizada e pronta para ser usada e estruturada, né? Para alimentar, como eu disse, né? O combustível para alimentar a IA para tomada de decisão, de previsão, né? De futuras ações dos seus clientes ou de ofertas, não só por problemas, como eu coloquei, né? Mas o que eu posso oferecer para esse cliente? Como eu posso melhorar a experiência dele a partir do comportamento dele? Isso é fantástico. Cuidar de toda a jornada do cliente ali, né? De ter todas as etapas de uma plataforma única. Isso. E nós estamos em outra era também, né, pessoal? Não adianta mais falar que vai escrever no papel de pão e vai ficar tudo bem para o cliente, né? Você tem que entender o cliente. O que o Rodrigo citou é importante. Às vezes o cliente reclamou na rede social, no Instagram, mandou um direct para a empresa ficou lá 3 dias sem responder. Depois ela manda no WhatsApp. Se a pessoa tiver o contato dela, que já foi feito no Instagram e já foi feito no WhatsApp, ela já tem uma outra abordagem para aquele cliente. E pode até sinalizar lá um red flag, por exemplo, falar, esse cliente aí é um possível problema, para não afetar o churn, né? Quando eu quero reclamar, eu vou no Reclame Aqui, eu posto no Instagram, abro uma reclamação no saque, eu faço uma... Eu também. Pelo menos é o meu comportamento. Quando fico bravo, eu vou... Total, não. Principalmente quando você vê que aquele canal é resolutivo, né? Se você observa que aquele canal é resolutivo, você já vai naquele canal no primeiro momento, né? É porque eu quero fazer um barulho também. Eu quero que a empresa entenda que eu tô, né? Eu fui em vários lugares. E o quanto é importante centralizar isso, né? Imagina. E é importante falar aqui também que é o seguinte, o cliente não importa ter problema. Ele importa se você demora a responder aquele problema e solucionar aquele problema. Porque, por exemplo, a energia lá em casa, ela pode cair. Cara, mas se eu ligar lá, ninguém me atender, ou a energia ficar um dia fora... Sem resposta, né? Sem resposta é ruim. Total. E quando a gente pensa na experiência do cliente, que ele, de alguma maneira ali, ele é o dono do dado, né? Como que vocês veem essa relação entre o cliente, eu ter a informação a respeito do que o meu cliente está fazendo, ou ter o contexto dele? Aí a gente vai, talvez, até para um contexto de regulamentação dos dados nessa história aí. Como que você vê hoje, Éder, a regulamentação dos dados? Qual que é a sua percepção? Eu acho que nós estamos gateando, né? Falando assim de mercado em geral, nós estamos engateando ali em relação à proteção de dados. Só para vocês terem noção, antigamente se gastava 10% a 15% de investimento em segurança de dados, né? Hoje gasta 30% a 40% de todas as empresas para quê? Para proteger aqueles dados, principalmente por causa da LGPD. Se a gente for olhar a Europa, por exemplo, hoje, ela está muito mais acirrada. Então, as empresas estão mudando todo o banco de dados, todo o projeto da rede social em si para se adaptar à Europa.
porque aquele dado é meu. Né? Então, assim, as empresas utilizam muito desses dados, principalmente quando a gente fala de rede social. E por isso que já deu tantos problemas, né, em várias plataformas de redes sociais. Mas o que é importante entender é você, como usuário, se preocupar onde você está cedendo esse dado. E perguntar também por que as pessoas estão pedindo esse dado. Então, por exemplo, você chega na farmácia, me dá seu CPF para dar desconto. Cara, você não é obrigado a dar o CPF. Né? Você não é obrigado a dar esse CPF. Ele não pode ser vinculado, o seu CPF, a um desconto. Isso, pelo Código de Defesa do Consumidor, isso não pode ser feito. Sim. Então, esse cadastro que eles têm lá, né? Não pode. Por quê? A farmácia pede, né? Porque imagina, ele vai saber tudo sobre você. E o usuário, às vezes, dá sem perceber, né? Dá sem perceber. E pior desconto, ainda... né? Não, e o pior ainda, o atendente fala, me fala seu CPF. Aí tá a fila enorme. Se uma pessoa mal intencionada estiver na fila, ela digita seu CPF ali só de ouvir. Então, assim, proteja o seu CPF e seus dados. Eu falo CPF, mas todos os seus dados. Proteja, por exemplo, a sua localização, onde você está. Às vezes você está em um local, você quer postar e você fala, estou em tal local. A sua segurança, hoje em dia, antigamente não se falava tanto, mas hoje em dia a sua segurança ela pode estar sendo afetada com isso. Pode ter pessoas mal intencionadas que podem fazer alguma coisa com você. Então, Isso aí aqui usa os dados, não. E ela pode, inclusive, fomentar problemas desse tipo. O cara pode usar para o mal também, né? Sim. Você usar um IA para estudar melhor os perfis de quem pode ser melhor atacado. Eu já fui vítima várias vezes. Cara, quantas vezes a gente já viu pessoas usar a tecnologia, né? Os próprios hackers, né? Sim. Lógico que eles vão usar isso também. E até mesmo, por exemplo, quando você utiliza a inteligência artificial hoje, né? A generativa, que nós estamos falando de texto e voz, né? Que a gente chama de voice. O que acontece? Hoje eu consigo dublar a sua voz. Nossa, então, terrível, né? Bom, consigo dublar a sua voz, ligo para um familiar seu e falo, aqui é o Rodrigo, tudo bem? Da mesma forma que você escreve, porque eu peguei e fiz o download de todas as suas postagens nas redes sociais e sei como você conversa. Perfeito. Sabe seu comportamento, né? Seu comportamento. Então, a inteligência artificial, eu acho que, na minha visão, ela é um bem que se tornou na sociedade. Para quê? Para que nós, como humanos, não ficássemos rendidos a processos repetitivos. Porque, assim, é desgastante, né? Quando você chega assim no local e fala, tal pessoa, você vai ter que copiar e colar isso aqui 1000 vezes. Cara, você fala, pô, por que isso aqui não pode ser automático, né? Porque eu estou perdendo meu tempo. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vai absorver isso, que é repetitivo. E é muito bom. Porque nós vamos gastar nosso tempo o quê? Mais com criação, mais com gestão, com mais performance. E não aquela gestão assim, copiar, colar e apagar fogo que acontece geralmente nas empresas, né? Geralmente nas empresas você só apaga fogo. Cara, cadê o momento de criação? Cadê o momento de realmente fazer diferente? Isso aí. Que a inteligência artificial, ela pode nos ajudar em relação a isso, né? Legal. Eu queria pegar alguns outros exemplos, talvez até alguns cases relacionados a como que eu posso usar os dados para poder prever algo, né? Por exemplo, o Rodrigo comentou, podemos utilizar o dado para poder prever um possível churn, né? Quais são os outros exemplos que vocês conseguem trazer para a gente poder colocar na mesa aqui para discussão? Eu consigo... Vai lá, tem um caminhão aqui. Eu consigo dar um exemplo que acontece na Black Friday, né? Que acontece anualmente. Vocês já viram, vocês recebem um monte de comunicação, né? Então, você está lá, parece que eles adivinham o que você quer comprar, adivinham o seu gosto e sua habilidade em relação a custo, né? O ticket médio que você tem para gastar naquela época do ano. Então, existem ferramentas que conseguem, de forma preditiva, alcançar esse público. E ela alcança esse público e ela consegue formatar exatamente o que o cliente quer. E não enganar o cliente, mas realmente o que o cliente precisa naquele momento. Porque não tem nenhum problema você chegar para mim um produto, por exemplo, que realmente eu estou precisando naquele momento. E com preço legal. Porque está com desconto legal, eu preciso daquele produto. O problema é quando começa aqueles banners, aquela propaganda de produtos que você... O erro fica chato também, né? O erro fica chato. Mas a inteligência artificial está nisso na forma de prever. Aí quando o Rodrigo fala, por exemplo, da importância do banco de dados, né, de saber entender o cliente, para quê? Exatamente para você fazer cross-selling e upselling, né? Então, por exemplo, você sabe seu cliente está utilizando muito uma plataforma, está vindo muitos clientes para uma plataforma específica de atendimento. O que você pode fazer? Olha, você pode melhorar tal habilidade, eu tenho um produto diferente para esse tipo de plataforma. Só a inteligência artificial consegue te dar esse número. Só a inteligência artificial, para um mapa de temperatura, consegue te dar exatamente essa análise, né? Por exemplo, hoje, quando você acessa um site na internet, qualquer site, geralmente você faz a análise dele mediante aos cliques que você faz na página. Existem outras formas de você analisar.
Existe a forma de analisar, por exemplo, o endereço que a pessoa está, né, de geolocalização. Existe um mapa de calor dentro da página através dos pixels de interação do mouse e até mesmo do globo ocular que você está visualizando, né, que é o que a OpenAI faz hoje, né? A OpenAI está conseguindo fazer isso hoje através, você faz o ChatGPT, você consegue filmar um processo, ela simplesmente identifica exatamente onde você está olhando. Então, ela faz um papel ali do humano, né? O Hotjar é uma ferramenta também que é muito utilizada para poder mensurar isso dentro dos sites. Né? Demais. Ela vê exatamente essa temperatura. Porque como que você vai saber? Só com o acesso da pessoa e o clique no botão. Mas onde ela mexeu o mouse? Né? Onde ela navegou? As áreas de interesse. As áreas de interesse. Até para mudar botão de lugar e tudo mais. E você, Garcia? Então, eu queria dar um exemplo fugindo um pouquinho da análise do cliente. A gente deu vários, né? Sim. Mas os dados servem também, imagina o seguinte, para fazer uma análise dos próprios processos da empresa. Vou dar alguns exemplos. No processo de atendimento, eu estou vendo que existe uma falha que está conduzindo a uma não solução na primeira tentativa de contato do cliente para solucionar algum tipo de problema. Então, eu comecei a estudar isso também. Falei, gente, peraí, será que o meu time de operadores está atendendo da melhor maneira para conduzir o cliente para a solução devida? Será que não existem caminhos melhores? Eu começo a estudar isso também. Isso é muito importante. E é um feedback também para os próprios processos da empresa. Imagino que eu começo a entender que a minha concorrência está mais competitiva do que eu, a partir de determinado preço ou estratégia de mercado. Eu consigo estudar isso também. Então, olhando para dentro de casa, olhando para o meu cliente, para a experiência dele, eu consigo também minerar dados, né, para estudar meus próprios processos, tanto de atendimento quanto de negócio. Perfeito. Também é legal. Eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que eu particularmente gosto, e muito provavelmente vocês são assinantes também, que ela faz muito bem isso, e eu queria que vocês trouxessem outros exemplos de empresas, se vocês conseguirem pensar aí. Mas para mim, o Netflix eu acho que faz isso muito bem. Porque quando eu entro no meu usuário, eu entro no usuário da minha esposa, são coisas totalmente distintas, né? Então eu entrei no meu usuário ali, cara, parece que ele entende muito bem o tipo de conteúdo que eu gosto e de alguma maneira, traz o conteúdo que eu quero assistir para me manter engajado lá dentro da plataforma, porque no final de contas ele quer que eu use. Né? Quanto mais eu usar, significa que menos predisposição eu vou ter para cancelar. Então, olhando para essas big techs, né, para essas grandes empresas, quais são os outros exemplos nesse contexto que vocês conseguem lembrar? Vocês são usuários de TikTok? O Éder é, eu não. Cara, eu comecei agora, na verdade. Eu sou agora. O Éder faz dancinha. Não faço. Eu sou usuário de TikTok. Eu particularmente gosto demais de vídeo curto. Também. Nossa, gosto muito mesmo. Tanto eu uso mais o Reels do Instagram do que... eu adoro TikTok. Não sei se vocês perceberam que a IA do TikTok começou a interagir. Tipo assim, você gosta mesmo desse tipo de conteúdo? Sim. Curadoria, né? Ela faz uma curadoria sozinha. Obviamente, eu acho que não tem alguém por trás. A própria IA faz a própria curadoria. Cara, achei fantástico. Então, tipo assim, olha, eu acho que esse vídeo não é bem isso que você gosta. Sim, não, mais ou menos. Ou me dá uma dica. Aí depois ela mudou um pouco o meu perfil, né? Do meu timeline, né? Então, ficou melhor. Cara, achei muito legal. A diferença do TikTok, quando você vê o algoritmo, por exemplo, o que eles fazem, né? É chinês, né? Aí não vou entrar nesse viés. Mas assim, o que eles fazem de diferença do Instagram, por exemplo? O Instagram, por exemplo, ele entrega conteúdo para você de contas grandes. Então, não são paralelos a você. O que o TikTok faz? Você tem ali 20 seguidores. O que ele faz? Ele entrega seu conteúdo para quem tem 20 seguidores. Ele não entrega seu conteúdo para quem tem 1 milhão de seguidores. Por isso que você consegue crescer sua rede rápido. E foi uma ideia fantástica do algoritmo, né? Porque simplesmente ele não foi no viés ali só de publicidade primeiro. Igual a Meta, quando comprou o Instagram, ela já foi no viés de publicidade. Né? Então, depois, é claro, o TikTok entrou em publicidade, mas foi depois que já tinha a base de dados. Depois de ter a base de dados, aquele volume maior de pessoas, assim, ela trouxe a publicidade. Então, o fato que faz aquelas contas pequenas viralizarem, ter milhões de seguidores depois, é porque ela começa a entregar de acordo com o seu número de seguidores. Legal, né? Legal demais. E além do TikTok, você consegue pensar em algum exemplo nesse contexto? Você citou a Netflix, né? Netflix é sensacional. Às vezes eu me pergunto, Netflix, como técnico, né? Se ela está me recomendando aquele título lá, porque é aquela pergunta, né? Ela está me recomendando aquele título e está recomendando para vários grupos de pessoas também. Então, ele se tornou o quê? Um top 10.
mas ele se tornou um top 10 porque ela recomendou primeiro ou porque as pessoas procuraram aquele título? Aquela história de fresquinho, né? Porque, tipo assim... Em muitos contextos ela recomendou. Em muitos contextos ela recomendou. Em muitos contextos ela recomendou, mas aí recomendou porque, né? Existe um grupo ali. Sim. Quando você trabalha com a estatística do algoritmo, né? E aí principalmente a Netflix que ela utiliza o que é computador quântico, que é você consegue passar do 0 e 1 ali e tipo não ficar só naqueles extremos, ela consegue identificar grupos específicos sem limitar a você. Então assim, ela consegue saber os grupos que estão de acordo com você e começar a ditar tendências também. Então ela pode colocar lá um filme, por exemplo, que tem poucos views e transformar ele em muitos views, porque ele está no top 10. Porque quando você acessa a Netflix, por exemplo, onde que você vai primeiro? No top 10. Por quê? Porque você vai economizar tempo. Então, você vai no top 10, tem uns vídeos lá e você olha. E, geralmente, ela faz também uma coisa muito legal, que ela inovou em relação a isso, né? Inovou sempre, né? A Netflix, né? Então, ela é um bom case pra gente tratar aqui. Desde a fita lá de videocassete, que ela começou a alugar, até chegar ao streaming mesmo de dados. Foi a primeira empresa a lançar stream de dados, onde que a internet... Antigamente, na nossa época, por exemplo, para baixar uma música... Eu lembro do popcorn. Era 20 minutos. Verdade, você tinha que fazer... Para quem está nos ouvindo aqui... Era pirata, mas era streaming, né? Era streaming, não deixava de ser. Mas na nossa... Hoje, por exemplo, a gente falava, vai lá e faz o download de uma foto. Ela demora 3 minutos, a pessoa fica louca. O que está acontecendo? Na nossa época, uma música demorava 20 minutos. Na época de vocês, né? Na minha época, né? Que você, por exemplo, o que você tinha que fazer? Você acessava geralmente a internet após a meia-noite, que era um pulso só que cobrava para acessar a internet. É outra realidade, né? Mas o que a Netflix fez, né? Mesmo ela foi além do seu tempo, ela começou a fazer o quê? Experiência do usuário. Você, Cleiton, é muito técnico em relação à experiência do usuário. A Netflix, o que ela fazia? Ela recomenda para você um título, tá lá. Aí, só que tá com uma imagem específica, a imagem A. É tipo um teste AB que ela faz. Só que você não clicou. Sim. Aí ela vem com outro background ali, outra capa do filme. Aí você clica. Sim. Aí ela começa a entender seu gosto com inteligência artificial. Total. Né? Netflix é um case sensacional, gente, de falar. Tem muita coisa para falar da Netflix, tanto que ela foi inovadora. Né? Tirando ela, é claro, o Google também foi inovador, ele está sendo até hoje. Apesar de muitas pessoas falarem, mas o Google perdeu ali espaço para o GPT. Eu concordo que perdeu mesmo algum espaço ali, porque o GPT entrou e o Google simplesmente viu aquilo lá tudo acontecendo e não, né? Mas o Google, gente, é o seguinte, quer uma empresa que sabe todo o nosso comportamento é quem? O Google. É o Google. Ele sabe de tudo. É o pai da verdade. É o pai da verdade, demais. Começa de lá. Eu acho que é a grande questão que a gente está tratando aqui, né? Que é, por mais que eu tenha todos os dados, né? Por exemplo, o Google tem todos os dados. Mas a OpenAI, em alguns contextos, sai na frente dos caras. Então não adianta ser só os dados. Sim. É o que fazer com os dados. Entrega, o que eu vou fazer com essa informação. Tem uma extensão muito legal que eu vi, eu testei, né? No Chrome, né? Que é uma pesquisa paralela, não está colocando em competição com o Google, com a pesquisa orgânica que a gente já conhece, mas com uma pesquisa toda orientada para IA usando o Gemini, o próprio Google. 100% em IA. Achei bem interessante. Assim, tá, vamos dizer assim, pau a pau com a pesquisa, vou chamar padrão do Google. Achei muito legal. Tem uns pilotos que nós estamos fazendo com o Gemini. Eu acho o que aconteceu. Como o GPT explodiu muito rápido, assim, rápido entre aspas, né? Ninguém esperava que explodisse tão rápido assim. O Google, ele meio que começou a trocar o pneu ali do avião ali já andando, né? Então, voando. Então, teve que acelerar, né? Teve que acelerar. E quando você acelera, todo mundo que sabe de operações, existem erros. A margem de erro, ela aumenta. Então, esse que é o grande problema. Mas, com toda certeza, o Gemini, cara, vai dar um show ali no GPT. Chegar lá, não tem toda dúvida. certeza. Isso aí não tem o que falar. E quando a gente olha pode ter alguém assistindo aqui, né? Um empresário pequeno, que os dados dele ainda tá lá no Excel. Né? Eu controlo. Como que você controla suas informações aqui? No Excel, eu faço, às vezes, ou num RP mais simples, ou num CRM mais simples. Qual que é a sua dica para essa pessoa, o Éder, que tá ouvindo a gente aqui e fala assim, cara, mas vocês estão falando aí de Big Data, mas meus dados ainda tá no Excel. O que você recomenda para essa pessoa? Os dados hoje em dia é ouro, né? Se ela tem no Excel, gente, assim, eu acho que a maioria das empresas, né? A maioria das pessoas que estão me ouvindo aqui sabem disso. O Excel ainda é uma plataforma que o pessoal sempre utiliza para dados. Se ela tem ainda Excel e não tem ainda uma formatação de CRM, igual você falou, que tem acesso, por exemplo, aos dados de forma online,
ela tente entender alguma plataforma adicional para ela fazer essa migração aos poucos. Aí você tem o ClickView, você tem o Power BI, né? Você tem banco de dados. você tem vários ali. Mas primeiro é o passo de querer mudar e entender que o Excel sozinho lá naquele milhões de linhas, gente, isso não existe mais. Então, se você precisar fazer uma correlação de dados ou fazer uma análise, por exemplo, com uma linguagem estatística, quando você fala de inteligência artificial, por exemplo, utilizada com o R, né, que é o R aí, né, que o pessoal tem para você fazer estatística para diminuir o churn, você precisa estar isso num banco de dados de CRM na nuvem. Você não consegue fazer isso no Excel. Né? Até consegue, mas tem a limitação de dados ali para você fazer essa análise. E dentro de um CRM, você pode linkar com APIs diferentes, APIs até de empresas que já estão mais maduras em relação ao comportamento do cliente, e você fazer uma predição com mais assertividade, né? Com uma maior assertividade, sem erro maior, e você identificar e não deixar o cliente cancelar o seu produto. Perfeito. Chegando aqui já para os finalmente aqui da nossa conversa, porque se deixar a gente fica aqui a tarde inteira, mas trazendo um pouco para o contexto de futuro, né? Olhando para frente, assim, a gente tem uma timeline de evolução da IA, principalmente até relacionada aos dados, né? Muito bem escrita, só que a gente tem um futuro a vir que está aberto. Né? Qual que é a sua perspectiva em relação aos próximos 5 anos da IA com essa questão de todos os dados que a gente trouxe aqui em relação principalmente à predição? Eu acho que essa pergunta ela é muito complexa para ser respondida em 5 minutos, mas eu vou tentar aqui equalizar um pouco dos meus pontos de atenção. A inteligência artificial, ela, apesar dela ser referência aí, tá no Trend Topics aí, né, do pessoal nos últimos 5 anos, mas desde 1950 nós já temos inteligência artificial. Se você pegar, por exemplo, o jogo do Pac-Man, ele tem inteligência artificial. O Pac-Man, máquina de Turing, né? Lá atrás. O Pac-Man, por exemplo, você tá ali, mano, o fantasminha vermelho é que vai te pegar. O laranja sempre vai chegar perto de você, mas ele nunca vai te pegar. Então, assim, já tem uma inteligência artificial. Super Mario tinha inteligência artificial quando foi, né, lançado ali com seus poucos kbytes também, tem inteligência artificial. Quando a gente fala de futuro de hoje para daqui 5 anos, algumas coisas precisam mudar paralelamente com a evolução da inteligência artificial. Eu acho que precisam, principalmente, nos adequarmos e respeitarmos que a inteligência artificial veio para ficar. Então, não tem como falar, isso aqui é coisa passageira, não é. Inteligência artificial é um fato que está acontecendo e vai mudar toda a forma de estrutura, não só corporativa, mas cultural. Então, a gente vai mudar uma comunidade inteira com a inteligência artificial. Só para vocês terem noção, existem planejamentos em pequenas cidades, igual de 100, 200 mil habitantes, que eles estão querendo flutuar um balão com uma câmera, simplesmente para monitorar a cidade 24 horas por dia para diminuir o número de assaltos. Então, eles vão ter uma visão macro e vão conseguir ver em loco. Então, você já imaginou isso? Já imaginou a quantidade de roubos que vai diminuir? Porque você vai conseguir traçar se a pessoa roubou um carro, onde ela foi com aquele carro? Qual casa que ela entrou? Então, existe uma mudança drástica acontecendo da onde nós estamos, o que nós estamos fazendo com os nossos dados e para onde nós vamos. E existe até também existe assim, um medo, igual eu falei, das pessoas perderem o emprego para a inteligência artificial. Em alguns governos, alguns países já fizeram testes com a renda universal. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Porque é diferente, né? Porque mesmo que com todas as revoluções industriais que teve, desde a primeira até a terceira ali, foram sempre gerando novos tópicos para novos empregos, né, em massa, vamos dizer assim. Então, gerou ali a internet, cara, trouxe call center 3 mil pessoas. Com a inteligência artificial generativa, ela traz novos empregos, é claro que traz, mas não na mesma proporção que as outras revoluções industriais trouxeram. Tá? E isso traz o quê? Uma preocupação em relação a como as pessoas vão sobreviver. Que aí entra, né, a espécie de uma renda universal para quê? Para tratar aquela pessoa, para ela se especializar durante um período de processo, se adequar à nova tecnologia, seja cultural, seja técnica, para simplesmente ela estar pronta para aquela nova tecnologia que tá entrando. Tem uma frase que eu ouvi essa semana que eu achei interessante. O cara fala assim, né? Eu prefiro perder meu emprego daqui 10 anos e ser curado do câncer ou do Alzheimer do que me preocupar com isso. Acho que é isso, né? Porque como que a IA vai nos ajudar em vários contextos também, né? Acho que tem um temor ali
das probabilidades do ponto de vista de problemática, né? Mas tem também toda a questão de benefícios que vai trazer tanto para a nossa saúde, quanto para a nossa performance, quanto para o nosso negócio como um todo, né? E a saúde, você está citando aí, eu acho que é importantíssimo. Hoje a gente chega das no áreas mais hospital, promissoras, né? Chegamos no hospital hoje, o médico ele te olha, você fica ali na fila, ele te olha, a primeira coisa que ele fala para você é virose ou façam esses exames. Uhum. Então, assim, fazendo os exames, então imagina, já tem nos Estados Unidos algumas plataformas que você já tem em casa para tratar, por exemplo, pessoas até de alguma idade mais avançada, que ela já examina a glicose já de forma automática. Me apareceu uns apps pulsação, interessantes. sim. Aí não tinha pouca aí aplicada, mas assim, já saiu umas coisinhas legais. O que gera ali é igual a gente está falando, as leis, né? Então, por exemplo, a Amazon, ela trouxe ali para os Estados Unidos uma rede de farmácias, de entrega. É como tipo um delivery. Né? Então, por que isso não pode ter no Brasil? Por que um senhor de idade tem que ir 70 anos ir na farmácia para comprar um remédio de pressão? Sendo que poderia ser entregue de uma forma diferenciada, né? Se tivesse uma rede de apoio mais estruturada. Então, retornando à sua pergunta... Já me procuraram com essa ideia já uma vez. Tem que lembrar quem negócio, foi, viu? Olha o tanto de oportunidade. Cara, eu tive uma ideia. Olha o tanto de oportunidade. Mas aqui que eu acho que é o ponto. Principalmente, eu fui professor durante alguns anos e muitos alunos me perguntavam sobre isso. Né? Tipo, nossa, mas para que eu vou estudar se eu vou perder meu emprego? Né? Como é que vai ser meu emprego daqui 5 anos? Enfim, será que até teve uma pergunta no meu Instagram que era relacionada a isso? Tem que decorar tabuada se a calculadora faz... Mas tem que foi aprender difícil a raciocinar, explicar, né? Qual que é o Foi raciocínio por mais trás? Qual que foi o pensamento por trás? Que você vai precisar de alguém pensando ali para poder direcionar ela. Quem que vai ser o ser pensante? Quais são as perguntas que você vai fazer? Se é a pergunta que move ela, qual que é a pergunta? Qual que é a origem da pergunta? Né? Então, nesse contexto, o que eu vejo, né, quando você fala isso, é as possibilidades. É um mundo de oportunidade. Só que a grande questão que vem, e é por isso que a gente está aqui gravando esse podcast, é quem está nos assistindo, quem está nos escutando, é despertar o interesse em procurar mais a respeito do assunto, se desenvolver. O simples fato de você estar aqui agora escutando a nossa conversa significa que de alguma maneira você está buscando. Né? E eu acho que essa busca é a fundamental. Né? Buscar pelo conhecimento, buscar entender como é que eu vou me adaptar a esse contexto, não é como que a IA vai adaptar a mim, como é que eu vou me adaptar a ela. Né? E principalmente nessa geração, né? Nós estamos falando de gerações diferentes. Né? Eu sou geração X ali, o pessoal do geração Z. O que nos diferencia em relação a absorver conhecimento? Diferencia o seguinte, na minha época eu tinha que comprar livro. Então eu comprava livro ali, tinha que ler o livro ali e saber exatamente chegar na página do ponto onde eu realmente deveria estudar. Hoje na internet ela traz o que para você? Já direto ao ponto. Tudo facilidade. Né? Então tem facilidade. Isso é bom e é ruim. É bom por um lado que traz nas suas mãos, mas a oferta é tão grande que você não sabe onde procurar. Você não sabe o que é bom e o que é ruim. Sim. E a inteligência artificial, existem aplicativos, né, falando da inteligência artificial, existem aplicativos também, no Brasil também e fora, que eles já conseguem se adaptar ao aluno. Uhum. Eles conseguem se adaptar ao nível de conhecimento e, vamos dizer assim, de crescimento do aluno em relação a esse conhecimento. E, cara, você comentou um negócio aí, eu lembrei, vou fazer o jabá aqui agora, né? O Éder tem um livro, né, que é um livro que chama Inteligência Artificial Está Entre Nós. Sim. E no começo do livro ali você trata um pouco disso, na questão de, eu me comunicava por cartas, eu tinha que mandar uma carta e esperar a pessoa receber para depois a pessoa receber e mandar. Então, assim, você fica na expectativa, né? Você viveu isso, né? Agora tá tudo aí ao acesso de todo mundo, né? Eu acho que o que tem que entender, eu acho que é sempre o seguinte, você tem que ir atrás do que você quer. Por exemplo, aquelas cartas que eu fiz quando eu tinha 10 anos, né, que chamava International Pen Friends, que mandava uma carta para outro país, eu aprendi inglês ali. Então, assim, hoje em dia, gente, quantos aplicativos para aprender inglês tem e quantas pessoas realmente sabem inglês? As pessoas têm... não, vou estudar inglês aqui, mas está demorando muito. Gente, que isso? Então, assim, para quem quer saber mais sobre inteligência artificial, a pessoa tem que ir atrás. Porque o futuro dela vai depender do conhecimento que ela tem em inteligência artificial. Não estou falando técnico, não, tá? Uhum. Porque hoje em dia tem muito low code, né? Tipo, as pessoas fazem tudo de forma automática ali, apertam um botão e já tem uma plataforma específica. Então, existe muita geração nova de negócio que pode acontecer com a inteligência artificial. Só que depende da pessoa. Sempre que a resposta é da pessoa. A resposta, por exemplo, do diretor, quando se fala de uma plataforma de atendimento. Por exemplo, ela está lá com 300, 500 funcionários... 300, 500 clientes, que todo dia está agendando, está mudando a agenda. Se não tiver uma plataforma de atendimento robusta e confiável também, tá?
Porque existem muitas ferramentas, mas de uma confiável, por exemplo, que você tem, que tem uma empresa por trás consolidada, né, que tem uma empresa que você realmente sabe do potencial e ela tem ali todas as certificações de segurança, é totalmente importante. E eu acho que nesse ponto, eu trago uma pergunta para o Garcia aqui para chegar mais próximo do nosso final, que é relacionada à tendência desse mercado, Garcia. Como que você enxerga as tendências para o futuro relacionado ao mercado? O mercado do consumo de IA. Isso. E principalmente relacionado a atendimento também, no mercado de relacionamento. Porque, afinal de contas, todo mundo, de alguma maneira, precisa atender seu cliente ali, né? Dentro do contexto de relacionamento com o cliente. Essa pergunta ela é recorrente, né? Todas as vezes que a gente fala, né, de atendimento ao cliente, a maioria das pessoas fala em substituição, né? Eu vi um podcast, não sei se foi essa semana mesmo, onde o CEO da Tata lá, um artigo publicado lá, está nos relatórios deles, falou que em um ano os contact centers vão reduzir em 90% pelo uso de IA. Eu fui atrás da fonte e realmente, ele falou realmente, está divulgado. Mas eu ainda falei em outros podcasts também, eu vejo mais a IA ainda como colaborativa e não como substitutiva. Colaborativa, eu dei alguns exemplos, né, no início da nossa conversa, melhorando a qualidade do serviço que eu posso prestar durante o atendimento, diminuindo o tempo, certo? Assim como já me ajuda no meu trabalho, deve ajudar vocês. Sim. Eu uso bastante, né? Exemplos práticos, né? Eu não preciso falar inglês ou mandarim, vou falar inglês, mas mandarim para prestar um atendimento via WhatsApp ou qualquer mídia de texto, né, para a China. Então, porque eu converso em chinês de cá, em português de cá, de lá ele vem chinês e vice-versa, né? Ou pode corrigir erros ortográficos, gramaticais, né, concordância verbal. Então, tudo isso pode ser melhorado colaborativamente com a IA, né? Então, eu vejo uma tendência muito forte nesse ponto também no mercado de atendimento em todos os outros mercados. É claro que se você melhora a qualidade do que você está fazendo, né, isso impulsiona o seu mercado, sua marca, né? E toda empresa também precisa de atendimento, igual o Cleiton estava falando, estendendo, né? Toda empresa que presta serviço ao público precisa de atendimento. Então, assim, no básico ele tem que ter uma plataforma, falando aqui, se você é diretor, quer entrar com inteligência artificial, você vai ter que ter uma plataforma de atendimento para a sua empresa que não fique ali você mesmo respondendo o WhatsApp 1 a 1. Sim. Ou o WhatsApp Web 1 a 1. Por que a gente fala tanto de WhatsApp, né? Às vezes a pessoa fala, mas por que você não fala de e-mail? Por que não fala de SMS? Cara, existem sim e-mails para públicos seletos, né? Então você consegue simplesmente mandar um e-mail, mas o WhatsApp, a taxa de conversão é enorme. No Brasil, realmente, o Brasil hoje é o país que mais consome, acho que a Índia, tem outros países, mas algo que quase ninguém sabe, né? O Brasil hoje é o top na utilização de WhatsApp. Total. Quando a gente roda pesquisa, por exemplo, a gente roda por diversos canais. O WhatsApp, geralmente, ele corresponde ali a 80%, 85% a mesma da conversão. Eu acho que o brasileiro, assim, não é um defeito, tá? Mas acho que ele confundiu um pouco o conceito do WhatsApp como rede social para converter isso para um canal de comunicação. O brasileiro entende que o WhatsApp é um canal de comunicação. Mas ele ainda é uma rede social, né? Sim. Total. Ele confundiu um pouco isso. E apesar de o uso é pesado. E apesar de ser pesado. criptografia ponta a ponta, isso é real, a criptografia, eles não conseguem ler ali, né, pela missão da empresa, não conseguem ler o conteúdo da mensagem, mas existem algumas coisas dos termos e condições do WhatsApp que falam exatamente o que eles têm acesso. Que é, por exemplo, a sua foto de perfil. Com a foto de perfil, ele consegue fazer uma análise, né, com uma plataforma de identificação facial, consegue saber qual a sua rede social. Depois ele tem acesso à sua localização. Tendo acesso à sua localização, ele sabe, por exemplo, quem está na sua casa, quem mora com você, quem são as pessoas. Ele tem acesso a seu nome no perfil. Isso tudo ele tem acesso. Então, já imaginou o que ele pode fazer com esses dados também? Nossa. Então, aí nós falamos um pouco de segurança, né? O que você está alimentando? Porque a rede social ela não se alimenta sozinha, ela não fica ali sozinha. Não, você está alimentando. E o que você está dando de comida ali para sua rede social, né? Total.
Perfeito. Pessoal, pode continuar usando o WhatsApp. Não, pô. Eu uso e falo, é a melhor plataforma de comunicação, né? Sem dúvidas. Pessoal, eu queria imensamente agradecer a participação de vocês, que principalmente você, Weder. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra estar aqui. E agradecer também o pessoal do Civortex que me convidou para facilitar esse processo. E ao Garcia, que está aqui também fazendo essa ponte, né? A gente fala aqui que não tem um host, tem duas pessoas aqui conversando com as pessoas para poder trazer conhecimento para todo mundo. Então, muito obrigado também, Garcia, pela oportunidade de estar aqui do seu lado. E temos mais vários podcasts para gravar aqui, para poder trazer para vocês. Esse foi um episódio que a gente trouxe relacionados a IA, mas a gente tem vários outros relacionados a IA em outros contextos. Aqui a gente falou de predição de dados, mas a gente vai ter também, você comentou ali, né, se é moda ou se vai ficar, a gente vai ter um episódio para falar disso. A gente vai falar só de chatbots também. Então, para quem está nos ouvindo aí, pessoal, consuma o nosso conteúdo, tem muita coisa por vir. Obrigado por você estar aqui e também fica aqui o convite para interagir aqui na prática com a nossa IA. Então, vai ter um QR Code aqui do lado da nossa tela que você vai poder acionar esse QR Code e, a partir disso, ter uma interação de IA na prática. Beleza? Então, muito obrigado por você que nos assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.